quais são as consequências disso. Para isso, nós vamos contar com a ajuda da Juliana Ribeiro, que é advogada de crimes cibernéticos. Ela vai falar com a gente justamente sobre esse âmbito mais jurídico do assunto. Olá, Juliana, boa tarde para você, obrigado por atender o nosso convite. Quais leis existem hoje em vigor no Brasil, se é que existem leis, que atuam nesse sentido? Existem punições já em vigor aqui no nosso país para essa situação? Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Para a gente falar sobre as leis brasileiras que regulam essa situação, em especial a situação do Ítalo, né, o influenciador, a gente tem sim leis atuantes, precisam de fato serem atualizadas para entregar um compromisso e uma situação mais concisa, mais, vamos dizer assim, as leis que a gente tem hoje atualmente, elas servem, mas elas precisam ser atualizadas para que sirvam com mais força, para que sejam leis de fato que consigam proteger essas crianças. A gente tem o ECA, que é um marco grandioso no Brasil, é referência no mundo inteiro, completou agora 35 anos, então o nosso estatuto ele é sim atualizado, mas ele precisa pontuar algumas situações que falem sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. Quando a gente fala dessa situação do Ítalo, a gente traz o debate sobre o trabalho infantil, que é proibido no Brasil, claro, a gente tem aí a questão do trabalho para menores, que não é autorizado pela nossa Constituição, mas nos casos em que os menores trabalham no meio artístico, a gente tem essa possibilidade. E aí é onde está o grande debate. Se esse trabalho dessas crianças, essa exposição dessas crianças na internet é um trabalho artístico, como a gente viu durante muito tempo, crianças que são atores da Globo, da Record, que começaram crianças e hoje são adultos que continuam trabalhando, mas se essa exposição da criança na internet é um trabalho, é legal, faz bem para a criança, ou se não, se isso não é um trabalho, de fato isso chega a ser uma exposição vexatória para a criança, algo que vai fazer mal para a sua saúde mental, e aí é o grande debate que a gente tem em torno da legislação brasileira hoje em dia. Nós noticiamos ontem algo que chamou bastante atenção. Aliás, todo esse caso, qualquer notícia, chama bastante atenção. Mas envolvendo uma espécie de, entre aspas, favores que era feito pelo influenciador para com as famílias. Digamos assim, ele pagava aluguéis, dava celulares. Tudo isso em troca de uma emancipação dos jovens, que não era, até onde se sabe, registrada de fato, né? Você teve acesso a essas informações? O que é que isso significaria? E é possível realmente fazer isso sem o aval da justiça, somente entre as duas partes? Veja bem, quando a gente fala sobre essa questão da vantagem financeira que ele oferecia às famílias, essa questão do Ítalo Santos se aplica a inúmeros casos no Brasil, mas aí o FELCA trouxe essa questão e deu essa luz sobre o assunto. Esse sentido de financiar as famílias carentes, e aí com essa vantagem financeira oferecer situações para que os pais pudessem ceder essas crianças, a imagem, o convívio dessas crianças, isso de fato não é uma prática legal. O que acontece aqui? Já existia uma ação, você perguntou se eu tive acesso, a gente ainda não tem acesso de fato à ação o inquérito que o MP instaurou, e esse inquérito ele é de 2024. Então não foi agora, o MP da Paraíba já vinha atuando nesse caso desde 2024 para apurar essa questão do Ítalo Santos com essas crianças convivendo dentro de uma casa, né, sendo chamado de pai, de mãe. Então assim, já vinha acontecendo esse inquérito. E aí o que acontece? Ele já tinha sido notificado várias vezes pelo Instagram, pelo TikTok, de situações abusivas, mas aí o que você fala? Essa questão do pai permitir. Para a criança no Brasil trabalhar de maneira legal, ela sendo criança, essa possibilidade do meio artístico, precisa de um alvará judicial. E nesse caso eles não tinham, eles só eram emancipados. Ao serem emancipados, eles poderiam ser tratados como adultos em alguns pontos. O que a gente traz de muito combativa nesse caso do Ítalo Santos? Essa questão dessa exploração infantil, de explorar essa imagem. Até que ponto, mesmo a criança tendo a autorização dos pais ou sendo emancipada, isso é legal? A gente tem hoje aí, em volta desse caso do Ítalo, ele está sendo
investigado por um possível estelionato, né, nessa situação, exploração dos menores, seja essa exploração sexual ou não, essa corrupção de menores também. E com relação aos pais, os pais também vão responder durante esse inquérito. Você acredita que também existe um crime, que é o crime de omissão, né, previsto no EC, previsto em outras legislações brasileiras, que o pai não pode se omitir do dever de cuidado, né? Então, assim, até que ponto os pais fizeram uma conduta correta ou foram influenciados por essa vantagem financeira que era oferecida a eles. O que a gente chama muita atenção nesse caso, para encerrar minha fala, é que a gente hoje tem dispositivos legais para a proteção das crianças, mas falta também uma consciência da sociedade como um todo. Vale pontuar que o Ítalo, ele tinha mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais, só no Instagram. Contando todas as redes sociais dele, ele tinha 20 milhões de seguidores em média. Então, assim, a gente está falando de uma grande parcela da população que acompanhava essa situação e, de alguma maneira, era conivente, porque dava palco para isso acontecer. Então, essa consciência coletiva precisa existir no Brasil, de que criança não é para ser adultilizada, como foi falado pelo Felca. Criança precisa ser criança, adolescente precisa ser adolescente, e na hora que for para ser adulto, ele vai ser. Essa é a grande questão que está sendo debatida, não só no direito, mas em inúmeras áreas do Brasil nesse momento. E, doutora, qual seria a recomendação para pais, pessoas que têm crianças, que até mesmo são muito, essas pessoas, né, adultos, são muito ativos nas redes sociais? Muita gente gosta de tirar fotos dos filhos, registrar alguns momentos. Quais as recomendações para esse período atual que nós estamos vivendo, agora com essas mudanças de consciência também? O que é que as pessoas poderiam, não poderiam, e o que precisa ter cuidado? Criança na internet, ela requer um cuidado exacerbado, fora do comum, porque criança, ela é algo muito pequeno, algo que precisa de proteção por si só. E quando a gente coloca no ambiente virtual, a gente está expondo a inúmeros perigos. Eu acho que não é tratativa dessa nossa conversa de hoje, mas é um mundo obscuro que oferece muitos perigos a uma criança. Então, assim, se orienta de maneira muito rasa e breve aos pais que, se for possível, não postem foto das crianças com roupas íntimas ou sem roupa, ou até o rosto da criança precisa ser evitado em muitos casos, porque a gente tem, girando pelo mundo inteiro, uma rede de pedofilia e de pornografia infantil na internet muito grande, muito bem organizada e que ainda não é combatida da maneira correta. Então o ideal é que criança não faça uso de internet. Mas aí nos casos em que a família decide fazer essa exposição, os pais decidem que vão abrir a vida íntima da criança para as pessoas, que tenham muita consciência de que aquilo ali é algo muito melindroso, algo muito que tem muito cuidado, porque a partir do momento que a imagem está na internet, ela não pode mais ser retirada. Por mais que a gente apague, ela já faz parte de uma rede de dados que a gente não vai ter condição de chegar até ela. Então, assim, o que eu oriento é criança na internet com muito cuidado, sempre com roupa, sempre acompanhado dos pais, sem expor muito o que as crianças gostam de fazer, jamais postar onde uma criança está, que horário ela sai da escola, que horário ela chega. Então, assim, o seu endereço, se essa criança fica sozinha, se fica com uma babá, tudo que envolve criança na internet deve ter muito cuidado. Se você for fazer essa exposição, faça com responsabilidade e também diante da tratativa de que toda decisão requer uma responsabilidade e vai trazer uma consequência. Então, se você expõe seu filho na internet, tenha consciência de que é um lugar perigoso e que ele pode estar exposto a inúmeros perigos. O ideal é não expor, mas se for fazer isso, faça de uma maneira com cuidado e responsabilidade, porque você é o responsável pelaquela criança.